E começamos mais um Cultura Café, esse podcast, esse programa que tem o intuito de trazer muito assunto interessante, pessoas especiais que têm muito a contar. Eu tô ao lado do meu parceiro Everton. Como é que está, amigo? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Coisa boa estar aqui contigo novamente. Mais uma vez, meu Bonner. Então, boa noite, pessoal. Mais um Cultura Café, né? O podcast Café Itália. Estamos aqui para uma estreia, gente. É incrível, né? Mas vamos estrear de novo. E aí, Albino? O que tu tem para me dizer? Hoje tá especial, né? Meu Deus. Bom, não, primeiro, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre quem tá aqui no Repeteco, né? O Raio X. Vamos explicar pro pessoal. Hoje é o Raio X. Então hoje a gente tem o retorno de uma pessoa muito especial no programa e na nossa vida, principalmente na vida do Everton. Com certeza. E que vai poder conversar com a gente sobre um assunto que a gente já deu início no programa anterior. Por isso que existe o Raio X, foi assim que ele surgiu. Então eu convido o Clairton, por favor, a se apresentar. Como é que está, amigo? Tudo bem, meu boa noite. Amigo de fé, meu irmão, camarada. Boa noite, pessoal. Erasmo, não. Clairton Mota. Assim, na terceira vez pede música do Fantástico. Eu viu? vou pedir. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Meu querido. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria participar de novo desse momento tão importante, tão especial e que a gente aprende bastante coisa. Exatamente. Te sentiu bem na bancada, né? Me senti bem na bancada. Gostou, né? Gostou. Coisa boa, coisa Pegou boa. gosto. Exatamente. E hoje a gente tem uma situação muito interessante, alguém especial. Especial, é verdade, vai falar um tema muito importante, que a gente tocou no assunto da outra vez que a gente esteve aqui, e hoje ela vem para complementar nesse sentido. Daí que eu falo, dando sentido, né? Materializando o raio-x, porque nós temos um projeto raio-x de sair para fora, fazemos externas, mas também ser o contra do que não conseguimos conversar durante. E lembra que quando estávamos nos despedindo, falamos. Então, infelizmente, não conseguimos, por culpa do Andrei, obviamente, conversar tudo. Nossa produção não nos dá mais tempo. Que não nos dá mais tempo, né? Não conseguimos conversar sobre esse assunto tão importante, que agora o Albino vai fazer a chamada para nós. Bom, então eu tenho o prazer de apresentar ela que no RG é Isabel Cristina Martins Silva, mas é mais conhecida como Cris. Ela é professora de graduação da Faculdade de Direito de Santa Maria, nossa conhecida FADISMA, professora na Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e também conferencista e palestrante nos temas de justiça restaurativa e comunicação não violenta. Cris, é um prazer te receber aqui primeiramente, a gente fica muito feliz, né, amigos? Por favor. Uma honra te receber, e a gente começa pedindo que você se apresente um pouquinho. Eu dei uma breve apresentação, então conta um pouquinho pra gente quem é a Cris. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui também ao lado do meu amigo Clairton, né? E feliz em esse tema ser trazido por ele, né? Porque isso conta um pouquinho também da minha caminhada como docente. Eu acho que ser professora é uma caminhada e nada melhor do que ter a indicação de alguém que já esteve contigo, né? Aprendendo e apreendendo algumas temáticas, poder indicar isso e nos proporcionar momentos de aprendizagem como esse aqui. Então, eu acredito que isso faz a diferença na nossa vida como, eu diria, como pessoas que transmitem o seu conhecimento, mas também vivenciam o que transmitem, né? É o que eu procuro fazer. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante desafiador, mas para além do que é a teoria, a gente precisa buscar desenvolver a prática e que não é a necessidade de um caminho neural para que isso aconteça. Então é um desafio muito grande, mas agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza absoluta que a graça será nossa. Tem muito a aprender hoje, né? Todos nós, inclusive, é tão importante e deve ser abrangente a ponto de termos essa oportunidade contigo, então, Cris. Então, o nosso muito obrigado mesmo, de fato. É importante dizer que a forma com que a professora Cris, ela aborda. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra também, e depois de um curso de 3, 4 meses com ela. A forma com que ela aborda é encantadora, assim, vai te conduzindo numa conversa simples, tranquila, show de bola. A gente vai ver isso aqui agora, vai ser muito interessante. Eu ia dizer, por favor, nos encante. Exatamente. Encantar
é cantar para dentro, né? Cantar para dentro, exatamente. Encantar. Isso Então, quando a gente encanta, é porque a gente está cantando para dentro. É um pouco disso também, né? É o que eu desejo, o que eu entendo importante para mim. Quando eu compartilho com todo o coração. Então, essa doação, eu acho que faz diferença quando as pessoas assimilam o aprendizado, né? Tem que fazer sentido, é claro, mas esse vínculo, o encantamento que o Clairton fala, eu acredito que seja o vínculo que a gente constrói com as pessoas com quem a gente está, né? Acho que tem que fazer sentido por aí, por essa possibilidade de encontrar os outros verdadeiramente, né? Não é só passar, mas encontrar e se encantar uns com os outros, né? Acho que isso que faz a diferença. Incrível. E Cris, já que a gente entrou nesse assunto, eu já começo te perguntando, quando a gente fala em comunicação não violenta, sobre o que a gente está falando? Como começa esse fio da meada, até para a galera de casa entender o que é a comunicação não violenta no modo geral e a gente começar a aprofundar esse assunto? Então, a comunicação não violenta, ela foi desenvolvida com essa nomenclatura, né, abordar a comunicação não violenta, por um psicólogo americano, Marshall Rosenberg. Inclusive ele escreveu um dos livros, o primeiro deles é A Comunicação Não Violenta, para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, traduzido, né, para o português. E hoje ele tem várias outras publicações já traduzidas. Ele faleceu em 2015, mas deixou esse legado. E aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Jefferson Capelari, que também é professor nessa área e tem vários livros publicados. É com quem eu aprendi muito a comunicação não violenta. E a gente pode começar, ao invés de explicar por onde a gente começa a falar, fazendo uma pergunta. Qualquer um de nós aqui, está satisfeito com a forma como nós nos comunicamos? Nós temos a certeza que a mensagem que nós queremos comunicar é recebida de forma clara, objetiva? Será que sim? Ou será que não? Ou será que nós temos muitos ruídos de comunicação, muitas vezes pela forma como nós abordamos, pela forma como nós nos comunicamos com os outros e, em especial, também a forma como nós nos comunicamos conosco. Como que é a minha comunicação comigo mesmo? Então, a comunicação não violenta, ela tem algumas metas, né? Que é a intrapessoal, a interpessoal e a social. Isso vai ter todo esse caminho. É como eu me comunico comigo mesmo, com o outro e com o meio onde eu vivo. E o meio onde eu vivo não é só com as relações sociais, é a relação também com o meio ambiente. E isso naturalmente vai evoluir para uma cultura da não violência, né? O Gandhi já chamava essa forma de abordagem uma cultura da não violência. Então, vários outros seres humanos, né, que já passaram por aqui nos trazem orientações para essa caminhada, seja para a cultura da paz, seja para a não violência, seja para a comunicação não violenta. E eu aprendi isso através da justiça restaurativa, né? Então, é uma abordagem de linguagem quando nós trabalhamos uma forma através do diálogo para construir consenso para algumas situações, eu vou me utilizar deste tipo de linguagem, da comunicação não violenta, que é o contraponto da comunicação alienante, que é essa nossa comunicação automática, né? Inconsciente, que são respostas automáticas. Sim, e se a gente for observar no nosso dia a dia, a gente tem muito isso. A gente dá respostas automáticas sem trazer para a consciência. Exatamente. E o que a comunicação não violenta propõe é mudar essa forma de linguagem e trazer para uma comunicação consciente, objetiva e clara. Dizer exatamente o que nós desejamos em uma situação, ou dizer exatamente o que nos agrada ou não numa situação. E o Marshall Rosenberg diz que a forma é simples, mas é profundamente transformadora. E
E não é, eu digo que não é simples, porque Concordo. nós temos uma cultura que é da resposta automática, inconsciente. Então, para que nós possamos criar um outro caminho neural, é uma prática. Como que a gente fortalece, por exemplo, um músculo? Com repetição. É a repetição. Então, eu vou precisar repetir essa forma através dos componentes da comunicação não violenta que facilitam no início, para que eu possa me utilizar dela. Que os componentes são, inicialmente, eu preciso observar as situações, o que de fato eu vejo numa situação. Porque nós julgamos, avaliamos e criticamos muito, apontamos muito o outro. Então, quando eu vejo uma situação, eu digo exatamente o que eu estou vendo, sem julgar e sem avaliar. Só aí já é um ponto extremamente desafiador, né? Com certeza. Veja bem, se me permite, para mim é tão complexo, porque, obviamente, quando tu vai tratar do inverso, como você falou, em resolver uma situação, mas aí tu já está numa seara jurídica, isso é outra coisa, porque eu vejo a complexidade da seguinte forma: nós nos comunicamos até em silêncio. Inclusive, nós olhamos para alguém e nos comunicamos. Eu lido diariamente com pessoas, com equipe. Esse ponto de interrogação, ele deita comigo na minha cama e eu me acordo de manhã com ele, ele sai junto comigo. Porque eu me questiono muito de como eu me comunico, porque eu vejo muitas nuances do meu insucesso na comunicação com as pessoas. Eu costumo me observar bastante, e mesmo assim, às vezes, eu tenho rebote automático, como tu falasse. É a reação. É que nem um cachorro brabo levar um relhaço. Ele vai abocanhar para morder. Agora eu estou falando de um tipo de comunicação, porém, que é violenta, né? E que é inconsciente, exatamente. Supostamente irracional dentro da frase que tu disse, né? Isso. O cachorro, supostamente. Isso, supostamente. É irracional, eu digo exatamente. isso porque eu tenho convivência e eu ouso contrariar Eu também. irracionais. Eu também. Mas o que acontece? Tu disse duas coisas bem importantes. Eu reajo. E talvez o nosso segredo seja não reagir, seja agir de forma consciente. Então tem aqueles ditados que dizem: conte até 10, respira, cheira a flores, sopra a vela. Isso tudo dá tempo de tu trazer a comunicação para a consciência. Existem pontos tão simples, mas que fazem toda a diferença na comunicação. Eu, nesse caso, o princípio de reação que você disse, eu teria que ficar 10 anos no Tibete. Mas talvez, então, o primeiro ponto é a gente buscar um desarmamento simbólico, né? Acreditar que a gente pode fazer diferente, né? Porque senão a gente vai ficar que nem aquele milho pipoca, o piruá, né? Que não estoura. Bom, eu nasci assim, me criei assim, vivi assim, você sempre assim. É síndrome de Gabriel. Exatamente. Quando eu estava lá em Ilhéus fazendo um curso, eu disse: eu não vou poder dar esse exemplo aqui, porque daí, lá no final do curso... A comunicação vai ser violenta. Lá no final do curso da pós, aí eu disse para eles: não, prof, mas a gente sempre diz isso aqui também. Então estamos em casa. O que acontece? A gente precisa acreditar que é possível. Né? Claro. E primeira coisa é fazer isso que tu acabou de fazer. Assumir essa violência que é sutil ou expressa. E que realmente não está só na comunicação verbal. Está na expressão da não verbal, na nossa expressão facial, nos nossos músculos faciais, no torcer da boca, no estalar beicinho, tudo, né? né? O nojo, a raiva, tudo isso a gente expressa. Já dizia Shinyashiki que o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Só que às vezes a gente não se dá conta. É verdade. E aí as pessoas recebem isso. Com certeza. Né? Então, o Marshall Rosenberg diz que todo ato de violência sutil ou expressa é a expressão trágica
de uma necessidade não atendida. Acho que é válido perguntar qual a diferença entre sutil e expressa. Sutil, vou te dar um exemplo. Tá. Quando eu não conhecia nada de comunicação não violenta, e eu sou casada com o Fernando há 19 anos, namoramos 5 anos e noivamos durante 7 anos, então esses vão 19 anos, né, de convivência. Eu sou leonina, entendia que a minha personalidade era muito forte e impositiva, portanto todos os meus pensamentos tinham que ser acatados, e assim eu era feliz. Só que chegava um momento que ele tinha um contraponto e eu não aceitava esse entendimento dele. Mas eu também cansava de fundamentar e cortava a comunicação. Como? Eu fazia assim, ó. Tipo, deixa pra lá, eu que sei, não vou mais discutir. Isso era inconsciente. Eu não entendia isso como uma violência. Para mim é uma violência sutil. Até que o dia ele me deu a oportunidade de eu compreender isso. Hoje eu entendo que é uma oportunidade. Naquela época eu entendi como crítica, mas eu observei. Ele disse assim, ó, não adianta instalar o beicinho que eu tenho razão. Ué, sai, como assim instalar beicinho? Porque até então eu não percebia que eu fazia isso. Sim. Hoje, estudando, Marshall Rosenberg, ele diz, muitas vezes nós ouvimos coisas das pessoas e ficamos chateados porque nós levamos para o lado pessoal. E às vezes as pessoas estão falando do teu fazer e não do teu ser. E aí eu levo para o lado pessoal. Quando eu não levo para o lado pessoal, eu entendo aquilo como uma oportunidade de evolução, inclusive. E aí eu fiz isso naquela época sem conhecimento nenhum. Aí quando eu começava a discutir ou conversar, enfim, eu ficava me concentrando no beicinho. Eu pensava, não vou instalar o beicinho. Comecei a me educar. Isso é criar um caminho neural. E realmente eu tirei esse hábito do meu fazer. Né? Então isso para mim é uma violência sutil. A violência expressa é aquela que a pessoa é grosseira com a outra, expressando verbalmente até chegar às vias de fato. Né? Já o Gandhi dizia, nós não nos reconhecemos como seres violentos. Por isso esse questionamento, o que seria uma violência sutil? Nós não reconhecemos porque nós reconhecemos que violência é quem espanca, quem bate, quem esbraveja. Mas existem violências sutis e que pode ser num tom de voz muito suave e ser extremamente violento. As violências psicológicas, enfim. Então, tudo isso a gente precisa primeiro reconhecer a violência. Né? Bom, talvez a gente tenha que ter um raio-x, então, para um outro momento falar das questões de violência que as pessoas não assumem a violência. Né? Tá aí gritando a violência contra a mulher de agressores que não entendem a violência psicológica como uma violência. E pior, muitos nem interpretam isso como uma violência. Então, bom, primeiro a gente precisa reconhecer isso, né, e compreender. Depois a gente precisa reconhecer o que são necessidades humanas. Né? Porque se eu não tenho a minha necessidade atendida, eu vou agir de forma violenta, sutil ou expressamente. Que necessidades são essas que, para serem necessidades humanas, precisam ser universais? A diferença é se eu tenho ela atendida ou não. Se eu tenho ela atendida, uma necessidade de confiança. É o que nós temos aqui. Né? Se nós temos a nossa necessidade de confiança atendida aqui, nessa bancada, eu tenho a certeza que se eu tiver dificuldade num ponto, o Clairton vai me ajudar, vocês vão me ajudar, então a gente está bem aqui, está satisfeito. E a tendência a dar tudo certo é maior ainda. Agora, se eu não tenho confiança, se o Clairton não está aqui do meu lado, se vocês não me dão esse apoio, eu vou estar sensível, vou estar suscetível, vou estar angustiada. E aí e as coisas podem não dar certo e eu posso expressar isso de forma violenta. E aí, aos poucos, a gente vai reconhecendo essas necessidades e percebendo que com essas necessidades subjacentes existem sentimentos que vão ser aflorados com elas. E aí a gente vai aprender também que nós não somos alfabetizados na linguagem do sentimento.
Veja só, isso aumenta a complexidade para mim, porque Só fato, aumenta. É fato, porque assim, ó, eu, como falei no início, eu lido como equipe, então, obviamente, eu nunca vou usar de uma comunicação violenta com eles, porque eu preciso me fazer entender, e eu entendo que eu tenho que ter cautela para isso, porque eu preciso passar instruções. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu me preocupo porque me parece que, às vezes, a minha comunicação não é efetiva, porque as pessoas não entendem, né? E aí, eu me preocupo com a complexidade, porque já aconteceu de eu chegar e dizer assim, eu não, depois eu me comunicar, depois eu ter uma comunicação completamente técnica, falando a respeito de um setor, falando a respeito de um produto, falando a respeito de uma condição de atendimento, né? Aí eu peguei, aconteceu já de eu pegar a pessoa e dizer assim, eu não entendo. Hoje, o teu mundo funcional é essa bancada. Ela tem 4 microfones. Você tem que fazer exatamente a mesma coisa com os 4 microfones todos os dias, entre as 9 horas da manhã e as 19 horas da noite, com intervalo de 2 horas. Qual é o problema? Foi sutil, então. Porque eu não interpreto como uma comunicação violenta, mas eu já vi gente chorando por causa disso. E talvez aí a forma... Não, eu vejo aí, como ela colocou agora, Cris, quase aqui, quando está falando essa parte, ok, então aqui temos uma tendência em estar tudo bem, mas então porque estamos num ambiente de trabalho, temos uma tendência a estar tudo mal, então temos que ver como que o outro se comporta ao receber esse tipo de comunicação. Porque eu posso não estar sendo violento, mas eu posso ser interpretado dessa forma. Exatamente. Tem uma escritora, só um minutinho, Cris, assim, tem uma escritora gaúcha que ela escreveu uma crônica X lá, em determinado momento, e depois de um tempo ela foi verificar uma prova de vestibular da URGS e a crônica dela estava na prova. Uhum. E ela pensou, fácil, moleza, e começou a fazer a prova e ela se assustou. Ela escreveu outra crônica dizendo que tudo que ela queria dizer no texto não tinha como resposta certa. E aí ela escreveu a seguinte frase: comunicação não é aquilo que eu quero dizer, é aquilo que o outro entende. Exatamente. Pois é. Eu no vestibular, tempo do vestibular, que era o cartão da redação, né? O tema era sobre a bomba atômica. Uhum. Eu escrevi BUM! E desenhei um cogumelo. Eu não fui entendido. Sabe que eu aprendi com os portugueses, eles não dizem assim, você me entendeu? Porque senão eu transfiro para ti a responsabilidade de compreender o que eu disse. Eu falo, eu me fiz entender, porque a responsabilidade é minha. Exatamente. Começa por aí. Então, dentro da comunicação não violenta tem algumas questões. Não é você deve, você tem que entregar o material da forma correta, você tem que fazer Daí tu vai me dizer, não, mas a pessoa foi contratada para fazer essa atividade. Sim, mas deve, já dizia lá, muito antigo, que é pau de arrasto, né? Tem um negócio assim. Então, pensa nisso, tem que. E a comunicação não violenta trabalha com isso. Por que eu faço o que eu faço? Por um desejo natural de contribuir, por cooperar com aquela situação, e eu sou uma peça daquele mosaico ali, ou daquele quebra-cabeça, e eu sou essencial para aquilo, ou eu faço porque eu tenho vergonha, medo, culpa. Porque mesmo que seja uma pessoa que é assalariada para fazer aquilo, talvez não seja aquilo que ela quer fazer ainda. E aí, como que eu vou fazer ela compreender ou me fazer entender que ela é essencial para mim? E aí tá uma das chaves da comunicação não violenta. Eu trago para a primeira pessoa. Eu preciso, eu fico, eu gostaria. Não é você,
você fez, você precisa, você... Se eu trocar essa chave na minha comunicação, as pessoas não têm como discricionariedade sobre o teu sentimento ou a tua necessidade. É teu. A mesma coisa no comportamento com os filhos. Por exemplo, esse final de semana eu estava ministrando um curso e uma pessoa dizia: ai, Cris, mas a minha filha tem 11 anos, eu não consigo me comunicar, eu já falei tudo isso que tu disse. Não falou. Não falou. Se a gente for revisar e praticar todo dia e olhar bem o que eu digo, em algum momento eu usei a expressão você. E isso soa para o cérebro humano como crítica. Mesmo que seja a responsabilidade da pessoa. Porque eu estou criticando. Sim. Você precisa. Ah, não, então vamos botar o tem que deve e vamos colocar precisa. Você precisa arrumar o seu quarto. É uma ordem igual. É uma determinação. O nosso cérebro não lida bem com isso. Cria um bloqueio. É uma imposição. Eu ficaria feliz e tranquila se chegasse em casa e as coisas estivessem organizadas. Ponto. Não vai dizer porque você não faz nada, você nunca faz o que eu peço, você nunca arruma o seu quarto. Pronto, terminou. Aí, adolescente ou criança menor vai ter fazer esse movimento, blá, 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 blá. Terminou, não ouve mais. E o adulto não muda muito, entendeu? Ou me fiz entender. Porque eu preciso trabalhar esses componentes da comunicação não violenta. Mudar algumas reações repetitivas, e são tão repetitivas e tão arraigadas que eu não percebo o que eu digo. E é por isso que existe a necessidade de criar esse caminho neural para uma comunicação consciente. Como que eu sou? Eu sou muito pacífica. Eu não sou violenta. Mas as pessoas dizem as coisas, eu fico quieta, eu não repito, eu não revido, eu fico na minha. Quão violento tu tá sendo contigo mesmo? De engolir sapo o dia inteiro. Sim. E daqui a pouco tu vomita esse sapo aonde? Quando o balde transborda, em algum lugar vai espirrar isso. Sim. Seja nas pessoas da minha família, que são os mais próximos. Acontece isso, tá chegando em casa. Tá chegando em casa aqui, ó. Aí o primeiro que chegou, tu dá, né? Transborda. Então eu preciso alinhar e resolver cada coisa em cada momento. Ser todo em cada coisa, como diria Fernando Pessoa, né? Ser todo em cada coisa. E lembrar das nossas escolhas. Nós fazemos escolhas. Se eu escolhi ser empreendedor, eu sei que esse caminho tem alguns desafios. Perfeito. Buscar um caminho melhor para isso torna a vida do empreendedor mais leve, do empresário, do empreendedor, do empregador e das pessoas da sua equipe também. Isso, amor. Quando as pessoas se dão conta dessa leveza, é incrível como fica o nosso dia a dia. Eu resolvo tudo a cada dia. E o que eu não consegui resolver, eu tenho autoempatia para saber que amanhã eu vou poder dar conta disso. Vou botar lá no primeiro lugar da fila do checklist do dia. Mas eu preciso ter autoempatia, autocompaixão. Porque muitas pessoas falam em abordagem de comunicação não violenta e começam a pensar no outro, para me comunicar com o outro. Mas e comigo? O autocuidado, o autoconhecimento passa por tudo isso. Então, o Marshall Rosenberg traz também, como componente da comunicação não violenta, os sentimentos. Como que nós lidamos com os nossos sentimentos? Será que nós somos alfabetizados na linguagem dos sentimentos? Ou será que em algum momento da nossa vida nós contamos aqui uma história que é emocionante, eu fico emocionada com o que vocês me contam, ou vice-versa, e acontece essa magia que um ser contribuiu para a nossa engrenagem interna, movimenta aqui o peito, sobe e transborda em lágrima. E quem de nós já não pediu desculpa? Eu me emocionei. Como que eu vou pedir desculpa um sentimento quando acontece algo e o choro ele vem tanto por emoção de lembranças passadas, quanto por euforia de alegrias vivenciadas agora ou no passado, e a gente pede desculpa.
Porque nós não fomos alfabetizados na linguagem dos sentimentos. Quando a gente vai afagar alguém, acolher, praticar empatia, receber e respeitar a dor do outro, e a pessoa está emocionada, está chorando, a gente diz, não chora, vai passar. Mas chora. Sim. Chora, eu tô aqui. Exatamente. Chora, exatamente. põe para fora. Sim. É isso. Se o sentimento é esse, põe para fora, eu tô aqui. A gente não consegue exercer a empatia dizendo, eu estou aqui e vejo você. Conte comigo. Ponto. Sim. Ponto. Né? Muitas pessoas, às vezes, quando vão prestar as condolências, eu não vou porque eu não sei o que vou dizer. Não precisa dizer. Sim. Esteja lá. Exatamente. É a presença. Seja todo. Né? Seja todo em cada coisa. É a presença. Saber que a pessoa está lá e que tu pode contar naquele momento já é um caminho. Então, tu vai construindo essas possibilidades em momentos que a gente não viu. E depois de todos esses, o quarto componente da comunicação não violenta é o pedido. Como que eu peço para a minha equipe, então? Para que as coisas aconteçam numa forma que todos sejam beneficiados. De uma forma cooperativa. De forma autônoma. Por que a gente usa cinto de segurança hoje? Pela segurança. Que é uma conclusão nítida, no caso, a gente percebe na hora. Eu uso o cinto porque eu preciso dele. E há 15 anos atrás, 10 anos atrás... Era obrigatório. Era uma vontade heterônoma. Eu vou porque existe uma obrigação. Depois, com o caminho neural, a gente vai construindo, vira essa vontade autônoma. Eu uso por segurança. Né? Então, primeiro foi necessário essa obrigação. Se o policial me parar o meu carro, me chamar a atenção, a senhora está sem cinto, eu não vou responsabilizar o policial porque me parou e me multou porque eu não estou usando o cinto, porque ele está preocupado em manter a segurança e eu também deveria. Talvez eu tenha feito isso por insegurança. Sim. Ontem eu fui numa festa onde era festa de alemão, né? Então tinha vários tipos de bebidas alcoólicas. Eu era a motorista da vez. Aí alguém me disse, tu precisa provar o chopp de morango. Eu disse, vai precisar ficar para uma outra vez, porque eu não posso. E uma pessoa de lá, organizadora, disse, mas tu leva a sério essa questão? Eu disse, não tem como ser de outra forma. Eu vou daqui a Santa Maria dirigindo num movimento incrível que tá. Tinha festa em Vale Vêneto, tinha em Agudo, não tem como fazer diferente. Claro. Por uma vontade autônoma. Eu não quero fazer isso. Mas as pessoas ainda têm aquilo, eu não vou beber porque eu posso ser multado. Não, é pela segurança, né? Então, de que forma eu vou fazer esse pedido? Mudando essa palavra do você tem que arrumar o quarto, você tem que fazer os temas, mesmo que eu troque por precisa, eu tiro o você e puxo para mim a responsabilidade. Eu preciso. E expressar os sentimentos. Como que a gente expressa? Eu perguntar para vocês agora. Não para o Clairton, que ele já está formado, já está certificado. Como você está se sentindo agora? É para responder? Sim. Emocionado. Como você está se sentindo? Eu alegre. Viu? Eles já tiveram a primeira aula com o Clairton, né? Normalmente as pessoas dizem bem. Eu me sinto bem. Sim. Mas que sentimento eu vou expressar com bem? Às vezes eu estou muito ruim por dentro, mas eu digo que está tudo bem. Então, exatamente, emocionado, motivado, ou do contrário, porque eu tenho minhas necessidades atendidas, minhas expectativas atendidas. Então, eu me sinto bem. Se eu não tenho minhas necessidades atendidas, eu vou ter sentimentos que não são tão bons. Sim. E eu preciso reconhecer e ampliar esse vocabulário. Eu me sinto mal, me sinto frustrado, porque não era sobre isso que eu queria receber, não era sobre isso. Eu me sinto angustiado, motivado, magoado. Experimenta dizer isso para uma pessoa. Eu me sinto magoado, frustrada, porque eu preciso de uma organização. Nós combinamos de tal forma. Como isso não aconteceu, eu me sinto frustrada.
Eu não estou apontando para a pessoa, estou dizendo como eu estou me sentindo e qual a necessidade precisaria ser abarcada. Sim. Então, quando eu faço um pedido, eu preciso que isso aconteça a tal hora. Assim, nós poderemos ter uma organização. Então, o que o Marshall diz é fazer o pedido seguido de uma explicação. Sim. Claro que no início a gente fala isso meio que muito consciente. Então, eu vou precisar me educar para criar esse caminho neural para dizer, mas se eu fizer isso aos pouquinhos, nas pequenas coisas, eu vou vendo o quanto fica leve e as pessoas começam a perceber a mudança na tua linguagem. Elas percebem. E inclusive as pessoas começam a te buscar para ter uma escuta ativa, porque para além de tudo isso, não é só o que tu te comunica falando, é a qualidade na escuta que tu faz com as pessoas. Ser inteiro. Né? Sim, porque hoje em dia, ainda mais com as tecnologias, o que a gente faz? Fala aí que eu tô ouvindo. É aqui com o dedinho no celular. Não, tô só respondendo aqui uma coisinha do trabalho, mas tô ouvindo. E aí o que acontece? Ruído de comunicação. Eu acho que eu entendi, o outro acha que tu entendeu, e assim vai. E os ruídos vão se formando. Acha que se fez entender, né? Acha que se fez entender e os ruídos de comunicação vão acontecendo e as coisas vão cada vez ficando piores e os conflitos acontecendo e a gente não sabe por quê. A outra questão é a falta de comunicação. Talvez seja um dos maiores geradores de conflitos. É a falta de comunicação. E aí eu vou dizer algo que o Marshall traz e que para mim foi extremamente significativo. O óbvio precisa ser dito. Então, quando tu traz aquela explicação, a pessoa precisa trabalhar nessa bancada, existem 4 microfones e o trabalho é das 9 às 19, todos os dias a mesma coisa. Mas o feedback positivo, em que momento que a pessoa fez isso durante uma semana, eu parei e disse, eu fico muito feliz e contemplado quando eu vejo que você fez o trabalho da melhor forma que você conseguiu. E aí a pessoa se sente mais motivada ainda e vai procurar fazer o seu melhor. Vira uma chavezinha nela, sim. E na gente também, na porque a gente também. fica satisfeito. Tu sabe por que eu disse que eu me senti emocionado? Porque dessa complexidade toda, eu me vi em 2 nuances disso hoje, exatamente. Porque uma funcionária minha me mandou uma mensagem que iria se atrasar. Tem que resolver algumas coisas. Eu só coloquei ok, tranquilo, beleza. Ela chegou. No momento em que ela entrou, eu vi que nada estava bem. Existia uma energia, mas muito pesada ao entorno dela. E eu me constrangi em perguntar. Veja só. Porém, por isso que eu falo 2 nuances, vou falar rapidamente aqui até para não me interromper o raciocínio. Chegou um momento da bancada em que eu me coloquei ao lado dela. E eu olhei para ela. E ela me olhou. E eu só falei para ela, você está bem? Ela disse, estou. E ela olhou para a máquina de novo e eu botei a mão no ombro dela. Quando eu botei a mão no ombro dela, ela já virou chorando para mim. Ela já virou chorando. Me defina bem, né? Quando a gente diz, tá tudo bem? Tô bem, então me defina bem. E eu obviamente, eu me comuniquei com um olhar com ela, entendeu? E ela se sentiu acolhida. E eu não perguntei mais nada. Logo depois ela veio me contar o que tinha acontecido, ok? Aí eu tive que sair. Fui ver algumas coisas para a Grace que precisava. E isso 2 horas depois disso ter acontecido, ok, ela estava em serviço, em trabalho. Ela me mandou uma foto, coisa que ela nunca fez na vida. Ela mandou uma foto de um drink que ela fez com café. E estava bonito. E eu coloquei assim, que show, parabéns. Menino do céu, quando eu entrei de volta no café, ela vibrava pelos olhos. Ela estava muito mal, tinha acontecido uma coisa muito ruim com ela. Mas eu vi o brilho no olho dela. É o ser todo em cada coisa. Não foi bom até ali,
mas de alguma forma, quando ela é acolhida e é reconhecida, e dentro de uma outra autora que eu estudo, e é minha mestra também, que é Ipranes, que trouxe os Círculos de Construção de Paz para o Brasil, ela diz que todo o ser humano tem o desejo profundo de ser reconhecido e de pertencer. Então, será que essa ou aquela pessoa pertence à minha equipe? Ou de alguma forma ela se sente preterida, ou excluída, ou, entende? Todos são essenciais. Seja o que faz o drink, seja o que faz a limpeza, seja o que abre, seja o que fecha, seja o que atende, seja o que recebe, seja o que administra, seja o que compra. São todos essenciais para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E todo ser humano deseja estar em bons relacionamentos. Em algum momento, a gente pode não compreender isso ou não perceber, não entende, por exemplo, a filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. Nós não vivemos sós, nós estamos interconectados. E essa abordagem da comunicação não violenta é essencial para que a gente consiga praticar, não vou dizer materializar, mas praticar isso. E ser inteiro, e ser honesto com seus sentimentos. Porque, bom, se eu posso dizer o que realmente está bom, usando os meus sentimentos e necessidade, eu também vou poder dizer o que não me agrada numa situação, trazendo para os meus sentimentos. Eu fico frustrado, porque eu gostaria que as coisas estivessem organizadas como nós pactuamos. A outra questão é a corresponsabilidade. Se eu compartilho a corresponsabilidade, fazendo com as pessoas, então eu trago para a responsabilidade. Como nós podemos fazer isso? O que cada um traz que é importante para a nossa convivência? Sim. Né? E para que todas as necessidades desse local sejam atendidas. Aí todos são corresponsáveis, se sentem pertencentes. Sim. Isso eu estou trazendo aqui para a parte administrativa, sim, né? Eu trabalho muito no âmbito da educação, das escolas, da gestão de conflitos nas escolas, até porque existe uma necessidade muito latente de nós cuidarmos de quem cuida. E hoje o educador, o professor, é um sujeito que está trabalhando aí com os nossos bens mais preciosos, que são as nossas crianças e adolescentes. Eles precisam ser cuidados também, porque ninguém dá o que não tem. Com certeza. Então, e qualquer um de nós também. Né? Às vezes a gente quer fazer o bem-estar do outro, mas se tu não tem o teu bem-estar, como que tu vai proporcionar isso para o outro? E através da comunicação não violenta, de forma muito sutil e respeitando o tempo de cada um, porque não é nós conversarmos hoje e amanhã você é a pessoa mais praticante da comunicação não violenta e também não posso ficar me chicoteando porque eu não consegui fazer uma ficar me cobrando algo que há 53 anos eu vivo assim. Então, como que eu vou fazer para ter paciência comigo mesma também? Então, lentamente, é aos poucos, é reconhecendo, é assumindo a responsabilidade pelos sentimentos e a necessidade e sabendo que somos humanos, que nós vamos errar, que nós vamos precisar de um espaço para retomar, para caminhar, e sempre é tempo de chamar alguém e dizer: errei e gostaria de fazer diferente. Sim, que isso é a prática da humildade, né? Então é importante, que é difícil. Importante o que a Cris falou, e isso me reporta já às aulas que a gente teve há algum tempo, né? E o que mais a gente consegue perceber disso é que para o exercício da comunicação não violenta é importante que eu faça essa introspecção e que eu me observe nos meus atos mínimos, nas minhas falas mínimas, e é preciso eu me reconstruir diante de tudo aquilo que a gente tem culturalmente e tudo mais, tudo aquilo que nós somos, nós precisamos reconstruir, nós precisamos nos policiar, nós precisamos nos melhorar interiormente para que consigamos exteriorizar uma comunicação não violenta de uma forma mais tranquila. E aí que está a beleza
desse conteúdo, desse tema, que nos traz isso aí, uma reforma, uma reconstrução, um reconhecimento de onde nós erramos, onde é que nós precisamos melhorar, para que a gente consiga estender a mão aos outros, né, de uma forma mais tranquila. Eu vejo... Tu deve estar inebriado. Não, eu estou aqui absorvendo tudo isso, porque eu acho que tu também tem uma necessidade disso, porque o Felipe trabalha com comunicação, entendeu? E tenho certeza absoluta que ele vê milhões de nuances dentro, porque tu trabalhar, o comunicar-se é o trabalho dele, o comunicar as marcas, o comunicar o serviço, o comunicar o produto, enfim, é uma coisa, mas além disso, tem primeiro a comunicação, o teu bastidor, que é a comunicação com o Everton do Café Itália, com o fulano. E que envolve uma absorção. Primeiro eu preciso absorver aqui para depois passar isso para as pessoas que estão no outro lado da tela lá para conversar comigo e tudo mais. E foi muito interessante. Surgiram duas perguntas para a Cris. A primeira delas, a gente escutando tudo que você trouxe aqui na mesa, eu vejo que o mundo ideal seria que nas escolas a linguagem dos sentimentos e a comunicação não verbal ela já fosse trabalhada, né? Imagino eu, e é isso que eu vou te perguntar agora. Se existe algum conceito de escola que nos traz isso, que já trabalha isso, porque a gente está falando em comunicação não violenta aqui, mas tentando recorrer àquilo que a gente já viveu a vida inteira, do tipo assim, a gente reagiu assim a vida inteira e agora eu estou tentando dar passos para trás para poder reconstruir isso. Se a gente tivesse tido isso na escola, talvez seria diferente, né? Então eu queria saber se existe algum conceito. E segundo, se existe uma pergunta que talvez possa parecer um pouco boba, mas enquanto o Clairton falava, a gente precisa ter esse senso crítico. Dentro desse senso crítico da pessoa que realmente percebeu, beleza, dentro da minha casa, no meu trabalho, em algum momento eu não estou conseguindo ter uma comunicação muito bacana, eu vejo que está tendo um conflito muito grande e eu decidi mudar. Tem pessoas que não conseguem mudar? Então são duas perguntas, tá? A primeira sobre se existe um conceito de escola e segundo, se tem pessoas que tentam passar por esse processo e falam, não consegui mudar. Bom, começando pelo questionamento em relação às escolas, né? Eu trabalho na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, que abrange 44 municípios da região central do Rio Grande do Sul, e nós temos um trabalho bem forte, né, na implementação das práticas restaurativas que são pautadas na comunicação não violenta, para os educadores, para a rede de apoio à escola também, né? Todo secretarias de desenvolvimento social, saúde, claro que dependendo do tamanho de cada município, isso é um desafio, uma caminhada. Isso vem acontecendo desde 2014 e dos nossos 44 municípios de abrangência, hoje nós temos 17 municípios que já têm lei municipal. Começou com Santa Maria foi em 2017, tem uma lei municipal que implementa as práticas restaurativas na educação, embora isso não seja tudo, né? Então, a gente contribui pela Promotoria Regional de Educação com a implementação dessa lei através dos cursos de formação gratuitos para a rede pública, né? E rede de apoio à escola. É o caminho. E no meu entendimento, o melhor caminho é começar na educação infantil. Porque a partir dali nós vamos trazer uma educação emocional, uma inteligência emocional pautada nas tão famosas e atuais soft skills, que são as competências sociais e emocionais para as nossas crianças e adolescentes. Ao invés de bater, ele vai dialogar, vai explicar o que agrada ou não. Isso já vem uma caminhada. Não tem como te dizer que exista uma escola que execute todos esses passos, porque é uma dinâmica diária, né? Então, a tendência é essa, capacitar educadores para que eles se utilizem dessas abordagens porque a criança aprende pelo exemplo, né? Então, percebam que essa abordagem de comunicação, ela traz o bem-estar para quem pratica e para quem convive com quem pratica. Né? Só que é uma evolução. A comunicação não violenta, ela é dita pelo Marshall como a linguagem do coração, tanto que ele usa a girafa como símbolo da comunicação não violenta, porque a girafa tem o coração 43 vezes maior que o do ser humano. Ela tem 2 orelhas viradas para frente para demonstrar que a comunicação passa também pela qualidade na escuta.
como que é a qualidade da nossa escuta com o outro? Né? Será que eu escuto inteiro com a minha alma ou só ouço? Né? Com a parte física. Né? É diferente. Então, qualificar a escuta é essencial para que a gente tenha uma boa comunicação e se conecte com o outro. E tem aquele pescoço longo que proporciona que a gente enxergue as situações por um outro ângulo, percebendo que quando a pessoa traz alguma situação, eu preciso olhar para as necessidades dela, eu preciso olhar para os sentimentos dela. Então, eu estou olhando por um outro enfoque, eu estou me distanciando daquela situação para observar. E o que é muito essencial também, que eu gosto de dizer, trazendo tudo isso que a gente está falando aqui, parece que a pessoa está levitando já, né? Bom, a pessoa é do bem para o bem. Total. Virou santo. Está tudo resolvido. Tá tudo já está lá do outro lado. Porque tem a ideia que é uma pessoa passiva. Tem passividade. E não é nada disso. É se comunicar de uma forma que consiga expressar suas necessidades para alcançar os seus pedidos, certo? E eu vou dar limite com afeto. E isso passa por dizer não também em alguns momentos. Se eu estou dizendo que é o que me agrada ou não numa situação, eu faço escolhas. E isso me proporciona ter uma qualidade de vida. Quando eu digo para o Clairton, isso não, já faz algum tempo, né, que tu fez esse convite, eu posso dizer sim ou não. A escolha é minha. Se eu disser sim, eu sou toda em cada coisa. Claro. Mas se eu disser não, se ele ficar chateado porque eu disse que não, eu vou entender porque isso é uma questão dele, né? Ele teve uma expectativa, tem uma frustração. Eu tenho que saber o que é meu e o que é do outro. Eu preciso saber o que é meu e o que é do outro. Mas eu preciso também reconhecer essas necessidades, assumir as minhas responsabilidades e propor e dispor das minhas possibilidades. Quantas vezes socialmente a gente aceita os convites e depois vai para o lugar espraguejando, emburrado, com o burro para dentro, né? Max, eu vou ter que ir nesse negócio, tô cansado. Então, por que tu disse que ia? Disse que não vai. E pronto. Porque a pessoa que pensou em ter convidado, ela pensou em estar contigo. E gerou uma expectativa ali nela. Não precisa ser uma obrigação, provavelmente. Tu vai estar lá inteiro, vai estar lá feliz, vai estar leve. Ou não vai ficar, porque às vezes a gente vai emburrado, depois na metade da festa já se agrada. Já está gostando, né? Mas começa emburrado. Então já começo desde cedo. Se eu decidir ir, foi uma decisão minha, eu vou. E em alguns momentos, quando eu disser não, bom, vai chegar um momento que o meu círculo vai entender que realmente eu disse não, porque eu não estaria lá inteira. Saber é melhor dizer que não vá. não, né? Saber dizer não. Isso também é transformador, essencial também. É muito bom. E entender que o óbvio precisa ser dito e eu não tenho como julgar se alguém conseguiu mudar ou não conseguiu mudar. Dentro do entendimento do Jefferson Capellari, por exemplo, ele fala em transevolução humana, não em transformação, porque senão eu sairia de uma forma e iria para outra forma. Será que só eu consegui observar, eu já evoluí um pouquinho? Ok. Então, eu vou fazendo uma transevolução. Aí eu vou experimentar se isso está bem para mim. Se a pessoa acha que não, ok, é um desejo dela, é o jeito dela, cabe a mim respeitar aquele entendimento e está tudo bem. Não tem como medir isso, né? É muito muito complexo subjetivo, e né? subjetivo para medir. Mas tem pessoas, por exemplo, que não conseguem enxergar que elas são sutilmente violentas ao se comunicar e aí transfere a responsabilidade para o outro. Minha filha não me entende, meu filho não me entende, sei lá, alguém nessa relação aí, né? Então, passa pela experimentação das pessoas em perceber isso e começar a ver. E sempre é tempo.
Às vezes a gente tem pessoas que fazem uma formação, uma capacitação, entrou por aqui e saiu por aqui, entrou no ouvido, saiu no outro, ou nem entrou em ouvido nenhum. E tá tudo bem. Aí, num segundo momento, a pessoa retoma, ou ouve de outro lugar, de outra voz. Isso tem muito a ver também. Sim. Porque o Clairton agora, por exemplo, disse, a gente apreende, pratica, a gente teve uma conexão, a gente tem saudade, a gente tem um grupo de WhatsApp da nossa turma, a gente não desfez o grupo, sim, porque o fica grupo lá. continua ainda. Continua lá. E a turma anterior foi assim também. A gente tem uma conexão. Mas, em algum momento, outras pessoas podem não ter. Então, vão ouvir de outra pessoa sobre isso. Ah, não, mas eu não tinha compreendido assim naquele momento. Tá tudo bem, talvez deu estalo. Sim, claro. Então, são outras formas também que aparecem, como escutativa, né? Tu que trabalha na comunicação vai ter sim. a escuta empática, escutativa, comunicação não violenta, comunicação assertiva. Vão ser vários nomes, Sim. mas que para realizar da mesma forma. Então, cada um que vai perceber se isso é adequado para si ou não. Então, essa cooperação passa consigo mesmo também, Sim, né? claro. Acho que... E tu veja só, tem coisas que são inevitáveis. Tipo, uma comunicação que eu faço com o Albino sempre e vou ter que fazer agora. E ela é violenta, é sempre violenta. Violentíssima. Violentíssima. digo, Vou te dizer, por isso que eu digo assim, violenta. A equipe ficou tão encantada com tudo que estamos ouvindo e escutando aqui, que nos traíram. Nos levantaram uma placa de 10 minutos que já está em 8. Meu Deus. Então nós vamos fazer um breakzinho rápido para brindar a Cris com uma delícia do Café Itália, né? E com o teu presente, com o teu mimo. Ana, por favor, está preparado? Nós vamos ter que conversar. O problema vai ser numa comunicação não violenta, Andrei. Não porque violenta com o Andrei para poder conquistar mais uma hora de programa. De desconto. o Andrei, porque ele ficou ele sempre me avisa aos 20 minutos, né? Mas agora ele me levantou de 10 minutos com a cara Ele se interteu com o assunto. É que quando as coisas são boas, olha que maravilha. Olha só, temos uma torta de limão do Café Itália. Meu Deus. E tu deve ser uma pessoa bem violenta em casa, né? Muitíssimo. Depois do que eu aprendi hoje, eu vou melhorar. Tô brincando, gente. É uma brincadeira. É uma foto. Que coisa mais linda. Sabe que diz que quando as coisas são boas, o tempo voa, né? Voa, exatamente. É A gente verdade. sente isso toda terça-feira. Meu Deus. Ai, coisa boa. Toda segunda ou terça-feira a gente sente isso. Ana, meu Deus. Olha, Que coisa mais linda. e eu sou suspeito em falar, então tô por vocês Eu sou aí, porque né? eu amo essa torta. Olha só. Eu gosto de doce. Ana, Adoro doce. Então, boa mesmo? Olha só, Que delícia. tá gostosa. Crocante por cima. Sabe que eu tenho a Criou minha uma sobrinha casquinha. neta, né? Bem crocante. A Joana, tudo que ela tem 2 anos. Tudo que ela vai comer, ela faz isso. E agora toda a família imita ela, mas na verdade ela aprendeu conosco. sim, pronto. Só que ela dá ênfase, né? Ela dá ênfase. Ana, por gentileza, o mimo, né, do nosso podcast, então, Cris. Esse aqui Nós já fizemos não é um mimo. Não, Meu Deus do céu. Esse é o brinde, Andrei, por gentileza. Oh, Então aí, que coisa a sua caneca linda. com a sua foto Café Itália. na caricatura Olha, mas clássica. até eu fiquei Isso. mais bonita aqui, pra saber onde é que fazem isso. Ai, olha só. Coisa Que linda mais foto, olha só. linda, meu Deus Imagina. do céu. Muito Com muito obrigada. carinho pra você. A gente é que agradece, Todo, né, com amigo? todo o nosso carinho, então, pra ti, Que Isabel, olha. lindo. Amei. É uma Parabéns. honra, assim. Eu acho que, Albino, não podíamos estrear O raio-x de uma forma melhor, né? Não teria como. Como nós falamos aqui, um programaço, entendeu? Com certeza. Acredito que nós estejamos já há uns 3, 4 minutos de encerramento, então eu queria te fazer um pedido, porque é um apelo, isso é um apelo popular. 5 minutos temos, né? Isso é um apelo popular e é uma preocupação sempre. Na questão relacional,
qual é o recado que tu deixaria para os casais, né? Nessa relação, nessa preocupação de uma comunicação não violenta, porque há uma incidência muito grande disso, e se formos à seara jurídica, eu acho que os dados são... Depois da pandemia ainda Se aflorou ainda assustadoramente. mais, né? Eu tenho, chegam a mim alguns dados aí aterrorizantes, né? Desse tipo, dessa comunicação violenta nas relações dos casais. O que tu diria para eles? Um recado da crise aqui, que nós vamos ter que fazer o outro lado do... Como é que é o tempo 2 Parte 2. da parte 2 do... Parte 2 da parte 2. Do raio-x. Eu vou me utilizar de uma parábola do Gandhi. Um menino perguntou para ele por que as pessoas gritam. E ele respondeu que as pessoas gritam porque os corações se afastam. Porque quando as pessoas estão enamoradas, elas não gritam, elas sussurram. Ou só se olham. Portanto, quando a gente deixa de se comunicar, é porque os nossos corações se afastaram. Então, é muito importante a gente conseguir expressar os nossos sentimentos e as nossas necessidades antes que os corações se afastem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que foi uma pena não terem conhecido essa abordagem de comunicação antes, porque poderiam não ter se separado. Quando não levam para o lado pessoal, quando reconhecem a necessidade do outro, quando reconhece o sentimento, as pessoas, nós somos humanos e um dia a gente vai estar bem, outro dia não tão bem, mas eu preciso comunicar isso, porque senão os corações se afastam. Então eu acho que é muito importante nós aprimorarmos a nossa comunicação. Né? E é isso que eu diria. Eu acho que para mim faz bem, eu estou aprendendo todo dia. Então, acho que quem tiver a oportunidade de pelo menos ler o livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta, e tem em PDF também esse livro disponível. Legal. Então, depois eu posso compartilhar também com vocês. Claro, e por favor. ele autorizou isso. Então, vale a pena. Né? E aos poucos a gente vai construindo aí uma relação amorosa uns com os outros e consigo mesmo, né? Sim. Então não é só com os casais, é com todo mundo, porque muitas pessoas optam por não ter um relacionamento com outra pessoa, mas se relaciona a todo momento consigo, com o outro e com o ambiente onde vive. Então eu acho que essa comunicação é para todos, independente da sua condição relacional, né? Acho que é para todos. Sim. Eu vi uma fala do Bernardinho, que é um grande palestrante hoje acerca de líder, liderança, né? E tudo mais, né? Ele falou uma coisa muito importante que me ficou e veio ao encontro do tema de hoje, né? Ele diz que quando a equipe vence, o aplauso é para eles. Eles são os que conseguiram chegar onde. Mas quando a equipe perde, eu preciso me olhar no espelho e dizer onde eu errei. Buscar essa situação em mim, porque pode ter sido por mim, provavelmente. E é importante ter ver o encontro disso, porque a Cris fala, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, mas sempre eu, né? Eu, primeira pessoa, eu. Onde eu preciso melhorar, como eu preciso que as coisas saiam, como isso é importante. Vai fazendo aquela autorreflexão importante. A gente enxerga numa situação dessa o quanto, e às vezes as pessoas se passam disso, né? O quanto é importante eu estar em sintonia comigo mesmo para conseguir me fazer comunicar aos outros, né? Porque eu devo ser o meu maior ou o meu melhor ouvinte, porque eu vou ter que estar comigo até o fim dos tempos. Então, se eu não estiver bem comigo, como que eu vou me expressar? Como que eu vou fazer com que o outro me ouça?
Como você falou, a diferença entre ouvir e escutar, né? Eu posso não estar bem comigo, faz com que o outro simplesmente me ouça e não me escute, né? Quando a gente está falando sobre esse tema, às vezes em cursos ou conferências, a gente faz esse questionamento. Qual a pessoa mais importante na sua vida hoje? E vem o filho, vem a sogra, vem o sogro, vem a mãe, vem o pai, vem... Praticam mentiras. Todo mundo. Vem todo mundo. Tô brincando. E aí tu faz a reflexão. O principal. Quem pensou em si Em mesmo? si mesmo. Um que outro. No comunicar. Então, quer dizer, é isso, porque eu estou sempre com um olhar para o outro. Até para acusar, para julgar, para avaliar. Então, eu preciso trazer para o autoconhecimento e me perceber. Né? Perceber as minhas necessidades. Como Sócrates dizia, conhece a ti mesmo. A ti mesmo. E aí vai conseguir começar por esse caminho. Então, é a autoobservação, o autocuidado, autoconhecimento, a autoempatia, a autocompaixão. É voltado para si. Para né? poder externar-se. Exatamente. Então, acho que uma das mensagens que fica do nosso podcast hoje é que tenhamos, então, mais a girafa. Sejamos mais girafa, Sejamos né? mais girafa, né? O coração maior, as orelhas viradas para frente, que é o fundamental, né? E o pescoço longo. E o pescoço longo, para enxergarmos de outra forma. E os cascos que demonstram a autenticidade, né? Exatamente. Precisa ser autêntico. Exatamente. Então, Show de bola. Nossa, encerramos mais um podcast. Infelizmente, porque gostaríamos de 2 ou 3 horas a mais, mas eu quero te agradecer, Cris, de todo o meu coração. Foi um presente para o Raio-X, né? Não, foi incrível. Começamos muito bem e vamos ter que agora fazer o segundo tempo do Exatamente, Raio-X. já fica marcado. Minha querida, muito Eu que obrigado. agradeço, Muito, foi um muito prazer. obrigado. Um prazer. Prazer tá? imenso, Cris. Obrigado, viu? Clairton, mais uma vez. O nosso querido, aí, meu irmão, queridão. meu irmão. Tá? Coisa boa. Obrigado por tudo, viu? Eu que abraço. agradeço o convite, a participação. Imagina. Obrigado. Um beijo do Cultura Café, mais, mais pessoal. um episódio do Café Itália. Uma boa noite. Abraço, até mais, pessoal.